Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesta aula, nós iremos discutir sobre os principais tópicos do Reino Monera, um assunto extremamente interessante e também importante para a prova do Enem. Pessoal, todo ano cai pelo menos uma questão sobre esse tema na prova. Vamos começar falando sobre os três domínios da vida: o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. Os dois primeiros englobam os seres procariotos, que justamente fazem parte do reino Monera, que discutiremos nessa aula. Já o domínio eucária engloba os seres eucariotos, mas isso é um assunto para uma outra aula. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada rápida sobre os principais tópicos que serão abordados nessa aula. Começaremos discutindo sobre as características gerais das espécies desse reino. Em seguida, falaremos sobre os componentes celulares das bactérias. Depois, eu vou falar um pouco sobre as formas bacterianas e dando alguns exemplos. Em seguida, faremos uma discussão sobre as formas de nutrição bacteriana. Depois, falaremos sobre a reprodução bacteriana e, logo em seguida, sobre as maneiras de transferência horizontal de genes. Depois, vamos conversar sobre algumas curiosidades desses seres e, para terminar, teremos uma rápida conversa sobre as árqueas. Vamos começar falando agora sobre algumas características gerais dos seres do reino Monera. Primeiro, eles são seres procarióticos, ou seja, não possuem organelas membranosas. Nós falaremos mais para frente sobre os componentes celulares das bactérias, e vocês verão que elas não possuem organelas membranosas, e é justamente isso que define um ser procarioto. Além disso, eles são unicelulares, ou seja, organismos vivos compostos por uma única célula. Quanto à sua respiração, alguns podem ser aeróbicos, capazes de sobreviver somente na presença do oxigênio e utilizá-lo como aceptor final de elétrons durante a respiração. Já outras bactérias podem ser anaeróbicas, ou seja, sobrevivem na ausência de oxigênio e utilizam outras moléculas como aceptores finais de elétrons durante a respiração. Agora, eu vou falar sobre uma característica que apenas algumas bactérias possuem, que é a capacidade de esporulação. Para uma bactéria esporular, ela precisa estar sob algum tipo de estresse, ou seja, um ambiente com a temperatura elevada ou um ambiente com poucos nutrientes. Quando uma bactéria esporula, ela se desidrata completamente, interrompendo totalmente o seu metabolismo. E nessa forma de esporo, ela torna-se mais resistente, capaz de conseguir sobreviver durante muito tempo nesse ambiente hostil, já que seu metabolismo está interrompido. Quando o ambiente torna-se favorável outra vez, a bactéria sai da forma de esporo e retorna para a forma normal, com o seu metabolismo ativo. Vistas as características gerais das bactérias, vamos falar agora sobre os componentes celulares. Primeiramente, veremos a membrana plasmática, que é encontrada em todos os seres vivos, sem exceção. Seu principal componente é o fosfolipídio, e é muito importante ressaltar que o fosfolipídio é o principal componente da membrana plasmática, mas não é o único. Existem muitos outros componentes, como proteínas, glicoproteínas, porinas, receptores celulares e glicolipídios. Outra característica importante é a permeabilidade seletiva para apenas algumas moléculas, impedindo que moléculas importantes saiam da célula e que moléculas perigosas entrem na bactéria. Outra característica é a estrutura em bicamada e no modelo do mosaico fluido. Agora, vamos falar um pouco sobre a parede celular. Essa estrutura é encontrada em praticamente todas as bactérias, exceto em micoplasmas. Seu principal componente são as peptidoglicanas. A parede celular define o formato bacteriano e é muito importante para a proteção, principalmente contra a lise osmótica. Ainda no assunto da parede celular, eu vou falar agora sobre a coloração de Gram, que permite a diferenciação de bactérias baseando-se nas diferenças estruturais
em suas paredes celulares. O protocolo é o seguinte: com a bactéria fixa na lâmina, você coloca o cristal de violeta e deixa por 1 minuto. Lava, coloca o Lugol também por 1 minuto, lava de novo, coloca o álcool só por 20 segundos, lava uma outra vez, coloca a fucsina também por 20 segundos, lava pela última vez e seca levemente e depois olha no microscópio. As bactérias gram-positivas ficarão roxas, enquanto as gram-negativas ficarão rosas, como podemos ver nas imagens. Mas quais diferenças na parede provocam essa mudança na coloração? Vamos ver a resposta nesse slide. Primeiramente, as duas bactérias possuem a membrana plasmática. A primeira diferença surge na estrutura da peptidoglicana. Enquanto a gram-positiva possui mais de 80 camadas de peptidoglicana, a gram-negativa possui pouquíssimas camadas. A outra diferença é que apenas a gram-negativa possui uma membrana extra, conhecida como membrana externa, acima das camadas de peptidoglicana. Então, essas são as principais diferenças entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Agora, pessoal, vamos falar sobre o terceiro componente celular, o ribossomo. Eles são extremamente importantes, já que realizam a síntese proteica, ou seja, realizam a tradução do RNA mensageiro em proteína, e é composto por duas subunidades. Vamos agora para o quarto componente, os flagelos. Nem todas as bactérias possuem esse componente, e ele está relacionado com a mobilidade bacteriana. O quinto componente é o citoplasma. É o local em que ocorrem as reações químicas bacterianas e onde estão contidos os ribossomos, o cromossomo, os plasmídios e os metabólitos celulares. O citoplasma é delimitado pela membrana plasmática. Vamos falar agora sobre o cromossomo bacteriano. É a molécula de DNA que contém praticamente toda a informação genética da bactéria. É uma molécula de DNA em fita dupla, circular e não é delimitada por uma membrana nuclear. Além disso, ela é capaz de autoduplicação. Agora, iremos falar sobre os plasmídios, que são moléculas de DNA circular que contêm genes acessórios, geralmente relacionados à resistência a antibióticos e fatores de virulência. Esses genes não são essenciais para a bactéria, mas aumentam bastante a sua adaptação no meio. Além disso, os plasmídios se duplicam independentemente do DNA cromossômico. Aqui na imagem, podemos ver em 1 o DNA cromossômico e em 2 o DNA plasmidial. O oitavo componente é a cápsula. Ela é uma estrutura externa à parede celular. Geralmente possui a composição polissacarídica e é extremamente importante para a bactéria, pois promove o escape do sistema imune e evita a fagocitose da bactéria. O último componente celular que nós veremos aqui são as fímbrias, ou pili. Elas são encontradas tanto em bactérias móveis quanto nas imóveis. É um importante fator de virulência, uma vez que permite a adesão bacteriana em diversas superfícies. Além disso, o pili-F, ou pili da fertilidade, é importantíssimo para a conjugação, como veremos mais para frente. Agora que vimos todos esses componentes celulares das bactérias, vamos discutir um pouco sobre as formas bacterianas. A primeira forma que nós veremos são os cocos, que possuem o formato esférico. Os cocos podem ser divididos em streptococcus, que são cocos em fileira, como cordões. Um exemplo é o Streptococcus epidermidis, que habita a pele humana normalmente. Os estafilococcus são cocos em formato de cachos de uva. Um exemplo é o Staphylococcus aureus, uma bactéria altamente virulenta que pode causar sepse. Os diplococos são cocos em duplas.
Um exemplo é o Streptococcus pneumoniae, que causa a pneumonia. Já as sarcinas são cocos que formam cubos. Um exemplo é a Sarcina ventriculi. A segunda forma que nós veremos são os bacilos. Eles possuem um formato mais alongado em relação aos cocos e são comumente chamados de bastonetes. Um exemplo clássico é a Escherichia coli, que habita o trato gastrointestinal humano. A terceira forma são os espirilos. Essa é uma forma bem característica, em que a bactéria apresenta o formato espiralado. Um exemplo é o Treponema pallidum, que é o agente etiológico da sífilis. A última forma que veremos é o vibrião, que possui o formato único de vírgula. Um exemplo é o Vibrio cholera, agente etiológico da cólera. Visto todos esses formatos, vamos agora discutir um pouco sobre as formas de nutrição bacteriana. Primeiramente, vamos aprender sobre os micro-organismos fotoautotróficos. Esses seres são capazes de utilizar a energia solar para seu metabolismo. Por isso, são organismos fotossintetizantes. E também utilizam matéria inorgânica, principalmente o CO2, como forma para criar matéria orgânica, que será o seu nutriente. Um exemplo são as cianobactérias. Os fotoheterotróficos também utilizam a energia solar em seu metabolismo, porém, eles utilizam matéria orgânica já pronta como forma de nutrientes, principalmente a glicose. Os quimioautotróficos utilizam exclusivamente a energia química em seu metabolismo e utilizam matéria inorgânica como fonte para criar a matéria orgânica que será o seu nutriente. Por último, os quimioheterotróficos utilizam a energia química em seu metabolismo e utilizam a matéria orgânica já pronta como forma de nutriente. Chegou a hora de entender como ocorre a reprodução bacteriana. Esse processo ocorre sempre de maneira assexuada e é conhecido como fissão binária, divisão binária ou cisparidade. Nesse evento, não ocorre variabilidade genética. Uma célula-mãe sempre irá gerar duas células filhas com o mesmo material genético. Falando agora sobre o que precisa acontecer para que a reprodução ocorra. Primeiramente, a célula-mãe irá duplicar o seu material genético. Esse material genético será separado em lados opostos da célula. Por fim, ocorrerá a divisão física da célula-mãe, gerando então as duas células filhas. Esse é o mecanismo de reprodução das bactérias. Nós vamos falar agora sobre os 3 processos de transferência horizontal de genes, que com certeza você já conhece, mas não tinha ouvido ainda falar desta maneira. Mas primeiro, o que é transferência horizontal de genes? Nada mais é do que a transferência de genes entre seres que não possuem descendência. Na primeira imagem, nós vemos que a espécie parental F1 está doando seu material genético para a espécie F2, seja por divisão binária nas bactérias ou por gametas nos seres eucarióticos. Esse processo é chamado de transferência vertical de genes. Já a transferência horizontal de genes é quando uma espécie A consegue, de alguma maneira, passar parte de seu material genético para a espécie B, que não é sua parente. O primeiro processo que nós veremos é a transformação, que nada mais é do que uma bactéria conseguir adquirir algum material genético disperso no meio. Geralmente, esse material genético é de uma bactéria morta e incorporá-lo em seu próprio genoma, aumentando assim a sua variabilidade genética.
Isso, isso é muito importante ressaltar. Todos os processos de transferência horizontal de genes aumentam a variabilidade genética da bactéria. O segundo processo é a conjugação. Mas para que esse processo ocorra, é necessário que as duas bactérias estejam íntegras e que pelo menos uma tenha o pili F, ou pili sexual. A bactéria com o pili F irá doar seu plasmídio para a bactéria receptora, de modo que no final as duas expressem o mesmo plasmídio, aumentando assim a variabilidade genética da bactéria receptora. O terceiro processo é um pouco mais complicado. É a transdução. Esse evento envolve o auxílio de bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. A transdução ocorre quando o vírus comete um erro na hora de montar sua estrutura e acaba, por engano, empacotando parte do material genético bacteriano em vez do DNA viral. E, ao infectar outras bactérias, o vírus insere o material genético bacteriano, aumentando assim a variabilidade genética da nova célula hospedeira. Nessa imagem, vemos exatamente isso. O vírus infecta a célula bacteriana e, ao sair, empacota o material genético bacteriano em vez do seu próprio. E quando infectar outra bactéria, irá aumentar a variabilidade genética da mesma. Vamos agora falar um pouco sobre curiosidades, que é uma parte mais tranquila. Eu quero falar com vocês um pouco sobre biotecnologia, que é o uso de bactérias para o bem. Afinal, bactérias não causam apenas doenças. O primeiro exemplo que eu quero dar é a produção de insulina por bactérias transgênicas, através da técnica do DNA recombinante, e contribui diretamente para o tratamento da diabetes. Nós também temos a produção de enzimas bacterianas em larga escala, no interesse industrial, como as que degradam a celulose. E por último, a clonagem molecular, que é muito importante para as pesquisas. Nessa última parte da aula, eu quero conversar um pouco rapidamente sobre as árqueas. Árqueas são seres procariontes que vivem em ambientes extremos, como lagos hipersalinos, beira de vulcões e nas fendas hidrotermais. As principais características das árqueas são membrana em monocamada lipídica, que é mais resistente às altas temperaturas. A maioria não possui parede celular. Elas possuem maior quantidade de citosina e guanina em seu material genético, deixando-o mais resistente a altas temperaturas, e possuem proteínas que protegem o DNA em altas temperaturas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre o reino Monera, e foi bastante coisa. Vocês estão mais do que preparados sobre esse assunto para a prova do Enem. Sinceramente, eu espero que tenham gostado e deixem seu like e sigam o canal. Muito obrigado!